Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E para quem está acompanhando, nós no passado tínhamos palestras sobre o nosso cotidiano que envolve o Espiritismo. Nós tínhamos depois os estudos da Joana, depois nós fizemos os estudos de André Luiz e agora nós começamos a fazer os estudos das obras da codificação. Em todos esses estudos, nós procuramos ser bastante objetivo e ter uma análise não muito profunda para que fosse feito por parte de vocês, numa leitura do livro, essa análise profunda. Nosso objetivo é lembrar, olha, o livro tal fala sobre assim, assado, aborda assim, aborda assado, tem esse conceito, tem aquele conceito. Então vamos ler esse livro, vamos ler aquele outro, é assim que nós vamos trabalhar o nosso programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, agora estudando as obras da codificação. Assim sendo, hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Médiuns. Na semana passada e retrasada, nós fizemos uma análise rápida sobre o Livro dos Espíritos. E agora vamos para o Livro dos Médiuns. Lembrando, como sempre falo, nosso objetivo nesse trabalho não é eliminar o estudo do livro, o estudo criterioso, dedicado, sabe? Todo dia pegar um pouquinho, ler um capítulo, 2 e refletir em cima desses conhecimentos. Não, nosso objetivo não é fazer com que você não faça isso. Pelo contrário, é mostrar o potencial desse livro ou desses livros para que nós voltemos a estudar. Quem lê o livro Semeador de Estrelas vai ver que nosso querido Divaldo, quando iniciou a sua jornada no Espiritismo, perguntou a Joana que livro ele devia ler. Ela falou, você vai ler o Livro dos Espíritos. E ele leu. Aí ela falou, e agora, irmã? Ela falou para ele, então, você vai ler de novo o Livro dos Espíritos. E de novo, conta a história que ele leu 5 vezes o Livro dos Espíritos. E ela falou, olha, ainda não está bom. Não está bom ainda, mas tudo bem. Já vamos deixar por enquanto assim, vamos seguir em frente lendo outras obras. É o que nós vamos entender, que ler as obras da codificação, cada vez que você pega para ler, é um mundo novo que se apresenta. É muito interessante. O livro que eu usei para fazer esse breve estudo, ele tem 575 páginas, né? O autor, eu vou escrever que o autor é Allan Kardec, não. Allan Kardec é o codificador desse livro. O autor desse livro é uma pleiade de espíritos que se denominavam espírito de verdade. E o Livro dos Médiuns, pessoal, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte trata sobre 4 temas. Existem espíritos? O maravilhoso e o sobrenatural, o método e o sistema. Então, hoje nós vamos conversar sobre esses 4 e na próxima semana a segunda parte do livro. Então, o que acontece? Há espíritos? Bom, a doutrina espírita se baseia no fato de que somos espíritos eternos e, como tal, nós já viemos em várias encarnações e vamos continuar voltando, passo a passo, aprendendo, evoluindo, modificando o nosso ser. Pois é. Então, o Espiritismo, ele é baseado na existência de espíritos. E podemos classificar, em linhas gerais, 3 métodos de avaliação se existe ou não espíritos. O primeiro é o método materialista. Não existe espírito. O corpo físico é o que determina o que o meu cérebro pensa, o que é. A psique humana está dentro do cérebro e morreu história. Morreu, acabou. É uma técnica.
não responde nada das interrogações que a vida nos oferece. A segunda já tem aí um contexto espiritual, mas também é assim, a vida é uma só, aproveita, viveu, pá, morreu, ou você vai para um lado do céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para uma região tenebrosa e vai ficar lá ad eterno, ou você vai para um patamar mais evoluído. Também não responde às necessidades humanas e nos parece um sistema bastante, não sei, bastante sem noção, vamos usar um português tradicional, né? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Aquela mãe trabalhadora, aquela mãe que dedicou-se aos seus filhos, fez todo o trabalho dela, dedicou-se aos filhos dos outros, dedicou-se às outras pessoas, fez um trabalho magnífico em sua vida. Desencarnou e foi para esse pretenso céu. E o seu filho, infelizmente, não absorveu os ensinamentos da mãe. E enfiou o pé na jaca, como se diz, né? Bom, pois é, ele foi para o inferno. E aí, como é que fica? A mãe vai ser eternamente no céu, sabendo que o seu filho, que ela tanto ama, está eternamente no inferno. Que Deus é esse? Bom, uma concepção dessa não pode ter Deus. Agora, quando eu consigo imaginar a existência de um ser supremo em tudo, como diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Bom, existindo esse Deus, ele é tudo. Então, ele não poderá dar para a gente apenas uma vida, ele vai dar oportunidade para a gente corrigir os erros, e outra oportunidade, e vai um sistema muito dinâmico. Então, nós entendemos que nós não somos um corpo que tem espírito. Na verdade, nós somos espíritos vivenciando uma experiência no corpo físico. Maravilhoso e sobrenatural. Outro ponto que o livro dos médiuns vai trabalhar. O livro dos médiuns vai tentar mostrar para todo mundo que mediunidade não tem nada de sobrenatural. Quando não se conhecia eletricidade, quando tinha uma descarga elétrica, talvez até exista até um dia de hoje pessoas que pensam assim, achavam que aquilo era a ira do Senhor, a ira de Deus. Por isso que está aí um raio do céu, porque é a ira de Deus. Não, isso é um fenômeno atmosférico. Cargas elétricas tem na nuvem, se descarrega no chão, na terra, no plano neutro de energia. Não tem nada de sobrenatural. A eletricidade não tem nada de sobrenatural. Se você estudar física quântica, eu sou físico e lembro quando eu tive o primeiro contato com física quântica, a gente percebeu que, é algo assim extraordinário. É uma coisa totalmente fora da realidade da física clássica. Mas não tem nada de sobrenatural. São contextos do mundo que nós ainda não conseguimos absorver. A mediunidade é uma coisa humana. Está lá, todo ser humano é médium. Uns mais, outros menos. O que é mais não quer dizer que é mais evoluído. Ter mais mediunidade não dá nenhuma santidade para ninguém. Ter mais mediunidade é porque tem mais mediunidade, tem mais compromisso. Não tem mediunidade, não tem compromisso. Ou tem menos, né? Ou tem menos. Pois é. Então, existem espíritos. Sim. De sobrenatural, a mediunidade não tem nada. Apesar que chama a atenção das pessoas, qualquer pessoa, ao presenciar um fenômeno mediúnico extraordinário, chama muita atenção, nos leva a um maravilhoso, como está escrito aqui no texto. Pois é. Então, o maravilhoso sobrenatural não é uma prerrogativa da mediunidade, portanto, dos médiuns. Para a população, do modo geral, mas quando a gente aprender com profundidade, quando o planeta melhorar, nós vamos ter uma mediunidade mais tranquila, uma mediunidade mais direta, sem muita perturbação, e vamos perceber que isso é uma fonte normal. As pessoas vão desencarnar, a gente vai conversar com as pessoas do outro lado da vida através da mediunidade. No futuro, ela será mais tranquila do que ela ainda é hoje.
E aí entra uma terceira parte, nessa primeira parte do livro, que fala sobre o método. Então vem aquele contexto. O materialista. Existe um materialista que não acredita em nada por falta de opção, mas também ele não quer estudar. Simplesmente, eu não quero nada, para mim a vida é uma só e acabou. Há aqueles que são incrédulos com relação ao contexto espiritual por ignorância, o livro vai tratar deles, daquele que é incrédulo por má vontade. Não é eu sou assim mesmo, eu não acredito. Não é. É má vontade, má fé, escrúpulo religioso. Então dá a ele um contexto de não existe espírito, não existe reencarnação, não existe mediunidade, e o nosso assunto aqui é mediunidade. Tem outros que não acreditam por efeito da decepção. Ocorreu alguma coisa na vida dele que ele ficou decepcionado com o espiritismo, com a mediunidade, e ele não acredita em nada. É interessante isso. Outro contexto no método são as classes espíritas. A primeira são os espíritas experimentadores. Não são maus, mas eles querem fazer testes, eles querem treinar a mediunidade, eles querem exercitar a mediunidade, sem que isso afete o seu compromisso de melhorar. Que se não é de melhorar, está furado. Meu negócio é mexer com a mediunidade. Esse é um tipo de espírita. O outro é o espírito imperfeito. É aquele que leva a mediunidade de qualquer jeito, leva os estudos espíritas de qualquer jeito. É espírita por, para não ficar sem falar nada. E como espírita é algo interessante, chama atenção, eu sou espírita. Mas daí, conhecer alguma coisa, estudar, procurar melhorar, está muito longe. E claro, o verdadeiro espírito, o espírito é cristão. Aquele que erra, sabe que errou, está procurando acertar. Aquele que tem a mediunidade, está procurando estudar para entender essa mediunidade e fazer o melhor. E aí fica uma sequência de como estudar. Vamos ler o livro dos Espíritos, vamos ler o livro dos Médiuns, sempre ler o Evangelho, ler muitas e muitas obras fantásticas sobre os conceitos espíritas e sobre a mediunidade, para que a gente tenha essa consciência sobre a vida após a vida e que não nos perturbemos quando chegar a nossa hora, quando chegar o momento da partida, porque assim, se a gente vive aqui na vida em conflitos, em problemas, vive no umbral na nossa vida, nós vamos para a espiritualidade e vamos continuar no umbral. Se aqui a gente está procurando fazer o melhor, se equilibrar, tem as quedas, os levantes, as coisas vão caminhando, mas a gente tem fé, a gente tem perseverança, a gente tenta fazer o melhor da gente para com o próximo e para conosco mesmo. Ao chegar na espiritualidade, vamos estar numa outra condição. Então, estudar a doutrina é o primeiro ponto de tudo. Pois é. E aí temos o problema do sistema, né? Como o espiritismo é encarado. Algumas pessoas entendem que isso é charlatanismo, outras acham que isso é loucura, alucinação, que são pessoas doentes que estão envolvidas com o espiritismo, ou então é demoníaco o negócio, é coisa do demônio. Bom, aí é conflitante isso, porque o espiritismo não aceita nada que é demoníaco. O espiritismo entende que existem espíritos de pouca evolução, de média e de alta evolução. Os de pouca evolução, alguns até querem que chamem eles de demônio, porque para ele é um prazer mórbido, em criar medo nas pessoas, em prejudicar as pessoas. Então, ele se coloca como um demônio. A sua vivência espiritual é extremamente desequilibrada. E há pessoas que acreditam que realmente há demônios. Sim, existem espíritos de um grau de perversidade muito grande. Esses espíritos não acordaram para a luz. Na verdade, como a gente aprende no Espiritismo, não existe a sombra. O que existe é a falta de luz.
quando você iluminar uma consciência, as sombras vão embora. Sempre vai ser assim. Não existe o mal, existe a ausência do bem. Sim, mas espera aí, tem pessoas que faz cada coisa por aí que é uma coisa assustadora. A gente vê na televisão, nos meios, nas mídias, comportamentos, seja um político, seja um cidadão tradicional, seja quem for, faz coisas terríveis. A gente vê histórias. Pois é, tem sim. Espíritos que estão no começo da evolução, espíritos que contraíram débitos muito grandes e estão numa condição bastante debilitada em termos de moral, ética, e se comprazem, sentem prazer em fazer mal para o outro. Muitos espíritos são assim, milhões de espíritos têm essa prática. Agora, nesse momento, estão sendo recolhidos. As pessoas que estão aqui na vida e que estão vivenciando um comportamento nada ético, nada elegante, nada caridoso, nada cristão, nada de homem de bem, mas coisas muito perversas, essas pessoas estão sendo deslocadas, assim que eles encarnam, para outros orbes mais primitivos. O planeta Terra está mudando. Então, essa primeira parte do livro dos médiuns, que vai tratar, então, justamente se existem espíritos, o maravilhoso sobrenatural, como que nós devemos entender a mediunidade, que não é nada de maravilhoso e nem de sobrenatural, o método usado, né? Então, esse método materialista, não materialista, espiritualista ou espírita. Espiritualista é diferente de espírita. Espírita é um nome, é um termo que Kardec criou. Espiritualista é quem acredita em espírito. Espiritualista é alguém que tem uma visão transcendente da vida, que acredita que quando a gente morre, algo sobrevive. E o espírita, ele é mais focado. O espírita, ele entende que a vida continua e por isso mesmo, então, ele vai procurar se melhorar. Não que o espiritualista não procure melhorar, também procura. É que o espírita é um foco diferente. O espírita se foca nos conceitos de uma doutrina entregue por um grupo de espíritos, chamado Espírito de Verdade, e essa doutrina, ela tem um contexto, que são os livros, e pessoas do mundo todo aderiram a essa doutrina, e com sua captação, sua capacidade de captar o mundo espiritual, escreveram livros, e esses livros se multiplicaram e deram um aspecto especial para o espiritualismo, chamaram de espírita. Bom, de novo, para finalizar, o sistema que vai ter para com o espiritismo algo que não é de Deus, vamos dizer assim. E como a gente sabe que é assim. Todas as religiões levam a Deus. O espiritismo tem sua forma específica, onde ele envolve a mediunidade, conversar com quem já partiu. Quem partiu não morreu, está num outro padrão vibracional, vai voltar de novo para cá. Hoje o senso comum já fala em reencarnação, mas fala da boca para fora, não. O ato de, quem sabe, existe reencarnação, não afeta em nada, em qualquer mudança comportamental das pessoas, o que não deveria ser assim. Nós, a partir do momento que a gente sabe que a vida continua, nós deveríamos desenvolver, começar a trabalhar a nossa consciência para assimilar todo esse contexto. E nós vamos parando por aqui. Semana que vem nós vamos para a segunda parte dessa nossa reunião, desse nosso estudo. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre e até a próxima oportunidade.